Bom dia a todos, queridos e queridas, companheiros e companheiras de jornada rumo à luz, rumo à ascensão espiritual e planetária, tudo bem? Então, meus queridos, hoje é terça-feira, dia 11 de abril de 2023 e nós vamos juntos dar continuidade aqui ao nosso trabalho de aprofundamento na nossa jornada de cura, na jornada de cura das nossas crianças interiores, tá? Então, começamos o nosso vídeo com a revisão da lição do dia. Hoje nós estamos na 101ª lição, que é uma lição maravilhosa, que diz assim: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita, né? E eu vou fazer para vocês a mesma pergunta que eu fiz nesse dia no ano passado. Né? Como seria a sua vida se você acreditasse com todas as fibras do seu ser que a vontade de Deus para você é a felicidade perfeita? Como seria a sua vida, né? Eu suponho que ela seria maravilhosa. Então, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Hoje continuaremos com o tema da felicidade. Essa é uma ideia-chave na compreensão do que significa a salvação. Tu ainda acreditas que a salvação pede sofrimento como penitência pelos teus pecados? Isso não é assim. No entanto, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar. Então, nessa lição, Jesus vai fazer um paralelo muito interessante entre a nossa infelicidade, a crença do ego de que Deus quer que nós sejamos infelizes para que nós paguemos os nossos pecados, né? E com a própria noção de pecado em si, tá? Então essa é uma lição muito importante, é uma lição extremamente valiosa para nós. Se o pecado é real, então a punição é justa e não se pode escapar. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Os pecadores só autorizam a morte e a dor, e é isso que pedem, pois sabem que isso espera por eles, e os buscará e os achará em algum lugar, em algum momento, de alguma forma que saldará a dívida que têm para com Deus. No medo que sentem, querem escapar de Deus. Mas mesmo assim, Deus os perseguirá e não podem escapar, né? Então, eu vou ler esse parágrafo de novo, porque esse parágrafo, na minha opinião, é a chave da prática da lição. Se o pecado é real, então a punição é justa e não se pode escapar. Do que? Da punição. Dessa forma, a salvação só pode ser comprada através do sofrimento. Quer dizer, dentro da ideia do louca, do ego, se eu conseguir me punir suficientemente bem antes de que Deus venha me punir, eu, com as minhas próprias autopunições, eu estarei apaziguando a ira de Deus. Então, primeiro eu me puno, eu já nem espero Deus me punir, eu já me puno. É assim que o ego raciocina, tá? Se o pecado é real, a felicidade tem que ser uma ilusão, pois ambos não podem ser verdadeiros. Os pecadores só autorizam a morte e a dor, e é isso o que pedem, pois sabem que isso espera por eles, e os buscará, e os achará em algum lugar, em algum momento, de alguma forma que saldará a dívida que tem para com Deus. No medo que sentem, querem escapar de Deus, mas mesmo assim, Deus os perseguirá e não podem escapar, né? Se o pecado é real, a salvação tem que ser dor. A dor, né? A dor é o custo do pecado, né? E não se pode nunca escapar do sofrimento se o pecado é real, né? Tem até uma frase de São Paulo que a morte é o salário do pecado, né? Alguma coisa assim. A morte é o salário do pecado, tá?
A salvação tem que ser temida, pois ela matará, porém, lentamente, privando-te de tudo, antes de consentir em oferecer o privilégio bem-vindo da morte a vítimas que são um pouco mais do que ossos antes de a salvação ser aplacada. A sua ira é sem limites, sem misericórdia, mas totalmente justa. Quem buscaria tão selvagem punição? Quem não fugiria da salvação e não tentaria de todas as maneiras abafar a voz que a oferece? Porque alguém tentaria escutar e aceitar a sua oferta. Se o pecado é real, a oferta da salvação é a morte, imposta de forma cruel à altura dos perversos desejos nos quais, o pecado nasceu. Se o pecado é real, a salvação veio a ser o teu amargo inimigo, a maldição de Deus sobre ti, que tem crucificado o seu filho. Hoje precisas dos períodos de prática. Os exercícios ensinam que o pecado não é real. Tudo que acreditas que não pode deixar de vir do pecado nunca acontecerá, pois não tem nenhuma causa. Aceita a expiação com a mente aberta, que não alimenta nenhuma crença remanescente de que tens feito um demônio do Filho de Deus. O pecado não existe. Vou repetir. O pecado não existe. O pecado não tem existência verdadeira. O pecado não existe, tá? Hoje praticaremos esse pensamento com a maior frequência possível, pois ele é a base da ideia para o dia de hoje. A vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita, porque o pecado não existe e o sofrimento não tem causa. A alegria é justa e a dor é apenas o sinal de que tens te compreendido equivocadamente. Não tenhas medo da vontade de Deus, mas volta-te para ela, confiante de que ela te libertará de todas as consequências que o pecado forjou na tua imaginação febril. Dize: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe, ele não tem consequências, tá? Então, a vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita. O pecado não existe e ele não tem consequências. Aí ele continua. É assim que deves iniciar os teus períodos de prática e em seguida tentar achar mais uma vez a alegria que esses pensamentos introduzirão na tua mente. Dá esses 5 minutos com contentamento a fim de remover a pesada carga que depositaste sobre ti mesmo, com a crença insana de que o pecado é real. Hoje, escapa da loucura. Estás na estrada da liberdade. E agora a ideia de hoje te dá asas para que avances com maior velocidade e com esperança de ires ainda mais rápido em direção à meta da paz que te espera. Não existe nenhum pecado. Lembra-te disso hoje e dize a ti mesmo sempre que puderes. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado não existe. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. E essa é a verdade, porque o pecado não existe, né? Essas duas frases, elas são daquelas que são absolutamente candidatas a que nós queiramos tatuá-las no... Já vou, um minuto. Tatuá-las no nosso braço, né? Então, meus queridos, essa é uma daquelas frases que é uma das boas candidatas pra gente tatuar no braço, né? Assim, do lado de dentro, né? Para que a gente possa definitivamente não se esquecer, né? Então, a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita e essa é a verdade, porque o pecado não existe. Então, como é que você vai praticar a sua lição hoje com a sua criança interior?
Você vai pegar uma lembrança sua de um momento no qual você estivesse, enquanto criança, se sentindo muito culpado, muito culpada, com muito remorso, achando que você fez alguma coisa que realmente era muito errada. E aí, então, você vai praticar. Você vai olhar para sua criança e vai dizer para sua criança: pequena fulaninha, a vontade de Deus para você é a felicidade perfeita. Essa é a verdade, porque o pecado não existe, tá? E antes de ler o texto do livro da Marianne Williamson, eu vou ler para vocês, que é rapidinho. Olha, eu abri a sutra e já abri no lugar onde eu tinha que ler. O capítulo Pecado, da Sutra Sagrada Chuva de Néctar da Verdade, da Seichonoye, né? Que é o texto mais sagrado da Seichonoye. Eu vou ler para vocês o capítulo Pecado da Sutra. Então, é uma conversa entre um querubim e um anjo, tá? Então, o querubim pergunta: tem o pecado, né? Tem o pecado existência real? Volta a indagar o querubim. Ouve-se a voz do anjo que assim responde: tudo que verdadeiramente existe são somente Deus e o que vem de Deus. Sendo Deus a perfeição, tudo que foi criado por Deus também é perfeição. Então eu pergunto: considerais perfeição o pecado? Responde o querubim: mestre, o pecado não é perfeição. Prossegue o anjo: o pecado não é realidade porque é imperfeição. A doença não é realidade porque é imperfeição. A morte não é realidade porque é imperfeição. Não considereis realidade o que não foi criado por Deus. Não vos atemorizeis imaginando aquilo que é inexistente como num pesadelo. Pecado, doença e morte, porque não são criações de Deus, são irrealidades, são falsidades, embora usem a máscara da realidade. Eu vim para arrancar essa máscara e mostrar a irrealidade do pecado, da doença e da morte. No passado, veio Buda, Sakyamuni, com essa mesma finalidade. Jesus Cristo também veio com essa finalidade. Se o pecado existisse realmente, nem os Budas todos do universo conseguiriam extingui-lo. Nem mesmo a cruz de Jesus Cristo conseguiria extingui-lo. Né? Aí aqui ele está se referindo claramente ao que a gente comentou na live de sexta-feira, né? A esse mito de que então Jesus teria sido crucificado para que nós pagássemos os nossos pecados, para pagar os nossos pecados, na verdade, né? Porém, sois felizes, pois que o pecado é irrealidade, sombra da ilusão. Os Budas todos do universo remiram os homens e bem extinguiram os seus pecados. Também Jesus Cristo, usando apenas de palavras, disse: são-te perdoados os teus pecados, e bem extinguiu os pecados. Eu também, através da palavra, faço escrever poemas da Seichonoye, e pelo poder da palavra revelo a natureza do pecado e faço com que o pecado volte ao seu nada original. Aquele que lê as minhas palavras extingue todos os pecados, pois conhece a imagem verdadeira da realidade. Aquele que lê as minhas palavras extingue todas as doenças, pois conhece a imagem verdadeira da vida, supera a morte e vive eternamente. Então é exatamente sobre isso que Jesus está falando nessa lição, né? Nós entendemos, né? Tem uma frase aqui, ele diz assim: se o pecado é real, a salvação tem que ser a dor. No entanto, não podes deixar de pensar assim, né? Aqui no primeiro parágrafo. Tu ainda acreditas que a salvação pede o sofrimento como penitência pelos teus pecados. E isso não é assim. No entanto, não podes deixar de pensar assim enquanto acreditas que o pecado é real e que o Filho de Deus pode pecar. Então, é a mesma coisa. O ensinamento da Seichonoye é idêntico ao ensinamento de um curso em milagres. Idêntico. É a mesma coisa, né? Com palavras diferentes,
com um viés mais oriental, com um viés mais daquelas correntes mentalistas dos Estados Unidos no início do século passado. O curso em Milagres tem um viés mais psicológico, mais psicanalítico, né? Tem um viés mais como é que eu vou dizer para vocês? Uma coisa assim mais rebuscada, é uma forma mais rebuscada de ensinar a verdade. Mas a mensagem é a mesma, né? E esse conceito do pecado, ele é basilar para que nós possamos nos desfazer. A compreensão correta do conceito do pecado, ela é fundamental para que nós possamos nos desfazer dessa crença no pecado, que é algo errôneo, né? Ontem eu estava assistindo um vídeo da Dolores Cannon, um vídeo talvez da década do início dos anos 2000, final da década de 90. Ela já era bastante idosa, né? E ela fala assim no vídeo: eu fiz regressões e eu alcancei os estados de consciência das pessoas depois que elas tinham morrido, né? Então, morreu, aí tá lá contando pra ela como é a vida após a morte numa sessão de hipnoterapia, né? Que eu contei pra vocês já que ela era uma hipnoterapeuta e ela criou um método dela, um método próprio, para hipnotizar as pessoas e para levar as pessoas às profundezas dos próprios inconscientes, né? E aí ela fala: eu regredi várias pessoas ao período de tempo logo após a morte, né? Então vamos supor, você morre e aí eu pego esse estado de consciência no qual você tá, com a sessão, logo depois que você morreu, né? E ela fala que o denominador comum entre o que as pessoas narravam era o seguinte: nossa, mas era tudo uma grande peça de teatro. E quando eu estava dentro da peça de teatro, eu levava tudo tão a sério. Era tudo tão sério para mim. E eu não via que tudo era um teatro. Que tudo estava se passando como num palco. E que aquelas pessoas que chegavam na minha vida eram os personagens, né? Que participavam da minha peça de teatro, né? Peça na qual eu, em teoria, era o personagem principal, né? E aí ela termina o vídeo dizendo assim, é um recorte, na verdade, de um vídeo grande dela, né? No perfil dela do Instagram, que obviamente tem o pessoal os alunos dela que mantiveram o perfil, né? E aí ela diz assim, você é o ator dessa peça de teatro. Você é o diretor, você é o roteirista, você é o diretor de elenco, né? Você escreveu o roteiro, você dirige os personagens, tudo está acontecendo de acordo com a sua vontade. Tudo está sendo projetado a partir da sua mente, né? Para que possa ser percebido de volta também pela sua mente, né? E aí ela finaliza a fala dela dizendo assim: o interessante é que você pode mudar o roteiro a qualquer hora em que você deseje, né? E é essa consciência que nos falta quando a gente está aqui. Porque enquanto nós estamos aqui, nós estamos no olho do furacão, né? A gente está no olho do furacão. A coisa vem e acontece. Eu contratei um motoqueiro para atropelar o meu carro na minha viagem para Búzios. Tá, mas e aí? Eu tô lá na situação. A situação tá ali acontecendo comigo. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que convocar o Espírito Santo. Pedir a ele para vir. Para ele me mostrar o que eu tenho que aprender com aquela situação. Por que eu vivenciei aquela situação? Para que eu vivenciei aquela situação? Eu consegui passar no teste? Aquela situação foi um teste para mim. Eu consegui passar no teste? Né? Meu Divino Espírito Santo, por favor, me mostre o que eu tenho que aprender com isso, com essa vivência, com esse personagem que está aqui na minha frente, né? E se uma chave que abriu muitas portas na minha vida foi exercitar o seguinte tipo de percepção: e se os outros estivessem respondendo à minha mente?
a minha mente e não fazendo alguma coisa para mim, né? E se a atitude do outro comigo fosse, na verdade, uma resposta à minha mente, né? E se o meu marido alcoólatra for uma resposta à minha mente que critica, que julga, que não perdoa o alcoolismo dele, que não aceita o alcoolismo dele? E se na hora que eu parar de julgar, perdoar e aceitar que ele tem um problema com álcool, ele pudesse ficar livre dos grilhões da minha mente egóica. E aí então ele pudesse decidir se realmente ele quer continuar bebendo ou se realmente ele quer continuar casado comigo, né? Então essa chave, quando eu descobri, né, e assim formuladinha, bonitinha, não foi com o Curso em Milagres, né? Foi lendo um livro de uma americana que eu adoro, que fala muito de relacionamentos, né, entre homens e mulheres. E essa chave abriu muitas portas para mim, né? E se o outro estiver respondendo aos meus pensamentos, né? Na Seichonoye a gente tem uma frase que é horrenda para as mulheres, né? Mas que eu vou falar para vocês assim mesmo, né? Na Seichonoye o mestre diz que é a mente da mulher que governa o lar. Então, se o seu lar estiver caótico, é porque a sua mente está caótica. Aí vocês vão falar para mim, ah não, Jaqueline, não, mas e aquele meu marido em Piastro? Então, ele está respondendo ao caos da sua mente. Então, enquanto você não organizar a sua mente, você não terá uma resposta diferente do seu marido em Piastro, né? E empiastro aqui é uma palavra italiana que eu adoro, que é meio assim, traste, né? O seu marido traste, tá? Então, se faça essa pergunta. E se as pessoas estiverem... lembrando que as pessoas são os personagens no meu sonho, né? Assim como o Curso em Milagres define. E se os personagens no meu sonho estiverem desempenhando os papéis dentro de um roteiro congelado e pré-fixado que eu mesma criei, que eu mesma determinei? Com que objetivo? Despertar. Acordar do sonho. Eu não conseguiria acordar do sonho sem o meu marido em Piastro, né? Eu preciso ter chacoalhões diários para que eu desperte. E aí o legal, o barato de a gente exercitar o autoconhecimento e procurar buscar, e procurar aprender, e procurar crescer, é que eu já não vou mais precisar da vida, eu não vou mais precisar de roteiros nos quais a desgraça venha a acontecer para que eu possa então, enfim, acordar. Entendem? Se todo dia eu estudo, se todo dia eu quero me ver, se todo dia, como dizia a minha professora, eu quero saber de mim, se todo dia eu tô fazendo uma investigação mental, se todos os dias eu tô pegando, em todos os dias eu tô pegando os meus pensamentos de ataque no pulo, os meus pensamentos egóicos no pulo, olha eu pensando mal daquela pessoa de novo, olha eu aqui dando início a uma fofoca de novo, olha eu aqui criticando o jeito de ser do outro de novo. Olha eu aqui deixando de cuidar da minha vida para me ocupar da vida do outro de novo. Olha eu aqui desesperada para ajudar o outro quando eu não consigo lavar nem a louça que está na minha pia. Então, quando eu estou nesse movimento de forma voluntária, a vida não precisa mais me trazer crises. A vida não vai mais precisar me trazer crises. A vida não vai mais precisar fechar as portas na minha cara. Porque eu estou olhando para mim. Eu estou realmente imbuída do propósito de me conhecer. Certo? Certo? Num primeiro momento, isso pode ser bastante assustador. Mas depois que eu começo a praticar e perceber os resultados, que são muito claros na minha mente,
isso pode ser muito libertador e muito divertido. Ontem eu passei por uma situação muito engraçada. Eu saí do meu trabalho 8h20 da noite. E aí eu tinha olhado no Google Maps e quando eu saio bem tarde, assim, eu levo em média 16, 17 minutos para chegar na garagem do meu prédio. E aí eu saí, peguei a linha vermelha, desci ali pelo Santo Cristo e ali tem um conjunto de talvez uns 10 sinais de trânsito, tá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é isso mesmo, são 10 sinais de trânsito, tá? Como é tarde, normalmente os motoristas não ficam parados naqueles sinais, até porque não é um lugar muito movimentado e um lugar muito amigável, mas é um caminho que eu faço para pegar um bom atalho para chegar na minha casa. É o melhor caminho possível, se não tiver engarrafamento, se não tiver um problema. E aí eu passei ali e aconteceu um fenômeno. Eu peguei os 10 sinais de trânsito abertos. Quando eu passei no último, eu olhei assim para um lado, para o outro e falei assim, gente, o que está acontecendo? A minha mente está muito livre hoje, neste momento, porque eu atraí 10 sinais de trânsito abertos. E como vocês já sabem, eu gosto de correr, então eu tenho um pequeno problema com sinais de trânsito fechados. E aí foi muito engraçado. Aí eu subi lá o viaduto, entrei no túnel Santa Bárbara, para quem conhece aqui o Rio de Janeiro, virei na Rua das Laranjeiras. Eu moro no Cosme Velho. E aí quando eu entrei na Rua das Laranjeiras, já tinha um sinal fechado. Aí eu peguei o segundo sinal fechado, o terceiro sinal fechado. Aí eu peguei aberto. E aí eu percebi claramente que a minha mente, para poder ficar consistente, já atraiu os sinais fechados na Rua das Laranjeiras. Sabe aquela frase horrenda que a gente fala assim, é bom demais para ser verdade? Né? A gente no Access Consciousness, a gente aprende a riscar essa frase do vocabulário, tá? Então sempre que você pensar assim, é bom demais para ser verdade, você tem que repetir. Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Universo, como pode melhorar? Universo, o que mais é possível? Aí aproveita e já repete também o mantra de Access, né? Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Eu posso dizer para vocês que ontem eu tive um dia muito bom. Muito bom. Eu passei uma tarde muito boa no meu trabalho. Quando eu terminei as coisas que eu tinha que fazer, eu resolvi alguns pequenos problemas pessoais no computador. E eu saí do meu trabalho muito feliz, muito alegre e muito grata, né? Pelo meu trabalho, pelo lugar onde eu trabalho, pelas pessoas com quem eu trabalho, que eu amo todas elas, né? Pelo lugar fisicamente falando que eu trabalho, que é um lugar que eu gosto de trabalhar, né? Pela possibilidade de ir trabalhar de carro, que é uma coisa que eu gosto muito, pela possibilidade de ter um estacionamento seguro onde eu posso deixar o meu carro. Então eu saí do meu trabalho com o meu coração cheio de gratidão. Eu não tô mentindo pra vocês, né? E aí eu peguei os 10 sinais de trânsito abertos. Num percurso que eu faço já há 6 anos. Nunca tinha acontecido. Então, o que eu acho que aconteceu foi que ontem eu estava totalmente no fluxo. E aí, na hora que a minha mente egóica entrou e falou assim, opa, como assim? 10 sinais de trânsito abertos? Aí entra a cabeça do engenheiro, né? Peraí, isso é matematicamente impossível. Probabilisticamente falando, eu teria que ter pego um sinal de trânsito fechado. É assim que eu penso. Vocês vão falar, não, Jaque, não brinca que você pensa isso. É assim que eu penso. É assim que eu penso. E se vocês conversarem com uma pessoa da área de exatas, ela vai dizer para vocês que ela pensa do mesmo jeito. Um matemático, um físico, um cara de informática, ele vai falar que ele pensa a mesma coisa.
Aí eu comecei tipo assim, mas espera aí. É matematicamente impossível pegar todos os sinais abertos. Aí na hora que eu saí do túnel, que deu tempo da projeção se manifestar, eu peguei o sinal fechado, aí o outro sinal fechado e o outro sinal fechado. Aí eu corrigi a mente, peguei 2 sinais abertos. Aí peguei o terceiro aberto, aí peguei o quarto aberto, aí entrei na minha rua. Percebem? Vocês podem falar assim, caraca, Jaque, tu é muito louca. Como tu fica vendo esses padrões nos sinais de trânsito, Jaque? É tudo coincidência. Não é. É a tua timeline holográfica da Matrix, do metaverso falando com você, se comunicando com você. E eu vou dizer para vocês uma coisa hoje. Você sabe o que atravanca a sua vida? Você sabe o que fecha os seus caminhos? Você sabe o que não deixa a sua vida fluir divinamente, com facilidade, alegria e glória? É a sua culpa. E a sua culpa vem de onde? Da sua crença no pecado. Por isso que eu peço a vocês, meus alunos, meus spec ouvintes, você que caiu de paraquedas neste vídeo aqui, não sabe quem eu sou, meu nome é Jaqueline Mariano. Eu sou uma pastora de ovelhas desgarradas. Eu peço às minhas ovelhas desgarradas que leiam este livro, A Humanidade Isenta de Pecado, do mestre Masaharu Taniguchi, fundador da Seichonoye. Este livro foi um divisor de águas na minha vida. Ok? Ok? Então, meu querido, minha querida, você precisa se libertar desse conceito de pecado, limpar isso da sua mente. Falamos sobre isso longamente na live de sexta-feira sobre a crucificação, falamos sobre isso longamente na live de domingo sobre a ressurreição. Vamos limpar a sua mente da crença no pecado, porque é essa crença no pecado que faz com que você seja ferido, atraia situações desafiadoras para a sua vida, e que faz com que você fira os seus semelhantes. Então, é uma via de mão dupla. Enquanto você acreditar nisso, você está no erro. Tá bom? Você estará no erro. Né? Hoje você não vai nem dormir. Enquanto você estiver com dificuldade para dormir, repita: a vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. O pecado não existe, portanto, ele não tem consequências. Por que o pecado não existe? Porque como a Dolores falou, como a Dolores Cannon falou, isso aqui é tudo uma peça de teatro. É como eu digo para vocês, você está no metaverso do seu Zuckerberg. Você está no metaverso, acredita em mim. Você tá lá no holodeck do Capitão Picard, da Enterprise Nova, que eu não gosto tanto, eu gosto do Capitão Kirk. Eu gosto do Sr. Spock, que eu via quando eu era pequena. Tá? Isso aqui é um holograma, você vai ter que aprender a dominar esse jogo. E só tem um jeito de você dominar esse jogo. É você se libertar da ilusão de separação de seu pai. Aí o pecado acaba. Aí a culpa acaba, aí o medo acaba. Aí você só vai pegar sinal verde na sua vida. Ou então você vai pegar um sinal vermelho para te proteger de alguma coisa ruim lá na frente. Porque você vai entrar no fluxo. Então, meus amores, todo e qualquer desafio com o qual você estiver lidando hoje na sua vida, a boa notícia... A má notícia é que é você que está criando. E a boa notícia é que é você que está criando. E dentro da boa notícia está uma notícia mais maravilhosa ainda. Que é, você está aprendendo a jogar um jogo. Jogar um jogo? É. Que jogo é esse? É o jogo do tá do lado de fora. É de você achar que as respostas para a sua vida, para a sua felicidade, para a sua alegria, para a sua abundância estão do lado de fora. Aprende a regra fundamental. Essa regra é mentira.
As regras que o ego vai te dar são mentirosas. As regras são as regras do Espírito Santo. Busca e acharás. Onde? Dentro. Tá bom? Limpe a sua mente da crença no pecado. E você vai automaticamente se absolver e absolver os seus semelhantes. Tá bom? Eu tive muitos depoimentos aqui que eu queria compartilhar com vocês, mas primeiro eu vou ler o texto da Marianne Williamson, falando sobre isso, falando como essa crença no pecado era destrutiva na vida das pessoas. As pessoas falando que não aguentavam ver Jesus na cruz. Gente, apaga Jesus na cruz da sua mente. Apaga. Quando essa imagem, olha, eu estou fazendo isso agora. Quando essa imagem de Jesus na cruz vier, substitua-a imediatamente pela imagem de Jesus em ascensão. Procura na internet aí, entra no Google, vai em imagens e bota Jesus ascensão. Ascensão se escreve A-S-C-E-N-S-A-O-T-I-O. Ascensão. Não vai me botar ascensão com C cedilha, tá? Não vai, pelo amor de Deus. Tá bom? Gente, chegou a hora de a gente tomar a pílula vermelha. A galera não quer que a gente aprenda a jogar. O Espírito Santo quer que nós aprendamos a jogar. Por isso que ele nos dá uma lição todo dia. E ele fala para você, meu filho, a vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita. Aí você fala assim, mas não pode ser. Eu sou um miserável, eu sou um pecador, eu sou um desgraçado, não pode ser. Jesus está mentindo para mim. Alá, por favor, pare de mentir para mim. Não. O ego mentiu para você durante milênios. Durante 450 encarnações você jogou o jogo com as regras do ego, as regras do sofrimento, a lei do karma, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Durante 450 vidas você buscou o amor fora de você. Você buscou aceitação em todo mundo, até no porteiro. Menos em você mesmo. Durante 450 anos você achou que Deus vinha por você para te pegar, para se vingar de você e jogar um raio cósmico no seu traseiro. Durante 450 vidas você quis que o outro te amasse. Durante umas 100 vidas você se matou porque alguém não te amou. Durante umas 150 vidas você acreditou que Deus queria que você fosse pobre, miserável, mas limpinho e honesto. Durante 450 vidas você acreditou que o Salvador vinha de fora. Durante outras 400 vidas você acreditou que a salvação vinha de fora. Você acreditou que alguém ia fazer alguma coisa por você. Durante outras 400 vidas, você acreditou que se tivesse um iate ancorado na Baía de Angra dos Reis, com 20 mulheres de biquíni dentro dele, tomando champanhe e coquetel de frutas, você seria um homem feliz. Chegou a hora de acordar do sonho. Vocês sabem qual é o nome do penúltimo livro do David Wilcock? Falamos dele muito esse final de semana. O último livro é esse, Michael Prophecies, né? As Profecias de São Miguel. O penúltimo livro dele chama-se Awakening in the Dream. E não é... A tradução livre disso seria acordando dentro do sonho. Não é acordando do sonho fora, é acordando dentro do sonho. É o tal do sonho lúcido que esse homem fala tanto. Você tem que acordar dentro do sonho. E eu, tô falando eu e apontando para você. E eu sou um dos seus despertadores cósmicos. Sabem por quê?
Porque eu preciso ser um despertador cósmico para mim mesma, todos os dias. Então, o homem escreveu um livro chamando Awakening in the Dream, acordando dentro do sonho. Tu vai acordar nesse sonho mesmo. Tu vai ver que quando você se ama, as pessoas de repente começam a te amar. Que quando você fala, eu sou bom o suficiente, aquele cara que te desprezava convida você para vir para um processo de seleção num determinado emprego. Que quando você se banca, o Gasparetto usava muito essa expressão, ele falava assim, vocês precisam aprender a se bancar. Quando você banca o seu sonho, o seu jeito de ser, as suas esquisitices, a sua aparência física. Ah, não, Jaque, você tá falando isso porque você não me conhece, eu sou feio pra caramba. Olha, eu só posso te dizer uma coisa. Aos olhos, primeiro, metafisicamente falando, aos olhos de Deus, todos nós somos lindos. Através dos olhos do amor, todos nós somos lindos. Mas tirando da metafísica e trazendo para a fisicalidade da terceira dimensão, vai ter uma mulher cujo pai era a sua cara. E ela vai olhar para você e vai falar, esse é o homem mais lindo que eu já vi na minha vida. E se você é a mulher, o mesmo vale para você. Tá? Então você vai precisar aprender de uma vez por todas que todo o reino que você está buscando fora está dentro. E que você vai precisar alcançar esses níveis vibracionais para que a sua vida possa melhorar, meu querido, minha querida. Tá bom? Na próxima live eu vou fazer um esquema Walter Mercado, sabe? Ligue já, ligue já, ligue já. Eu vou passar meu telefone para vocês e vocês vão me ligar. E a gente vai fazer a consulta na hora. Eu vou botar vocês no Viva Voz, né? Ligue já. Então, gente, piadas à parte, vocês estão entendendo qual é a lição desta lição? A vontade de Deus para você é felicidade perfeita. Mas já que o ego me disse o contrário, o ego mente para você o tempo inteiro. Porque se o ego não mentir para você o tempo inteiro, ele não tem domínio sobre você. E se ele não tiver domínio sobre você, ele volta para o nada, de onde veio. Porque o ego é o nada. O ego é uma programação mental. Né? Vamos ler o texto de Marianne Williamson, dia 101, o livro Um Ano de Milagres, Daily Devotions and Reflections. O meu verdadeiro ser é um imã para o bem, para as coisas boas. O ego me diz que eu posso acertar a minha vida, mas apenas se eu trabalhar duro o suficiente. Eu entendo, eu escalo, né? Eu ando para cima, mas no final das contas eu encontro a falha e a perda. O espírito dentro de mim é a minha salvação, como um magneto que traz para mim todas as coisas na sua ordem correta divina. Olha, estávamos falando disso e nem sabíamos. Era inconsciente, porque eu já tinha lido o texto, né? Apenas Deus é a luz é ótimo. Apenas Deus é a luz na qual eu posso ver. O insight, a percepção que me dá clareza e a energia que me eleva acima do meu medo. Deus é o poder através do qual eu me elevo. A oração. Eu deixo irem os meus esforços de tentar consertar o meu mundo. Em vez disso, eu busco a paz em Deus. O meu reino externo irá ser colocado no seu lugar, uma vez que o meu mundo interno esteja preenchido com a luz. Olha, tudo que eu estava falando. E eu não estava nem consciente de que eu estava dando essa mensagem aí de pastora Jaqueline
com base no texto da Marianne. Que eu possa ser preenchido com você, querido Deus. E que eu possa ser preenchido apenas com você. Amém. Então, vosso é o reino, é o poder e a glória. Vosso é dele. Vosso é o reino, o poder e a glória. Então, onde eu vou buscar o meu reino, o meu poder e a minha glória? Nele. Eu vou buscar lá no alto, eu vou buscar lá em cima. E aí o que vai ser me dado? O que é meu por direito divino. Não vou querer o que é do outro. Não vou ficar olhando para o outro ressentido porque o outro tem e eu não tenho. Aliás, hoje, quando eu olhar para o outro e pensar ele tem e eu não tenho, eu vou corrigir o meu pensamento e vou falar assim: ele é e eu ainda não sou. Ele é já a frequência da abundância. Eu ainda não sou. Só por hoje ainda não sou. Serei, estou trabalhando, estou estudando. Mas eu abençoo o fato de que ele já seja, porque quando ele já é, ele já trouxe uma contribuição para que eu seja também. Ele já adicionou um pouco mais dessa frequência assim no mundo terreno, aqui no mundo terreno, perdão. Tá? Então eu vou abençoar o sucesso alheio. Eu vou abençoar o amor alheio. Eu vou abençoar a família alheia. Eu vou abençoar o dinheiro alheio. Eu vou abençoar o carro alheio. Eu vou abençoar o super emprego alheio. Eu vou abençoar o marido alheio. Eu vou abençoar a esposa alheia. E eu vou falar assim para Deus: Deus, manda um desse para mim também, eu quero. Aí o Divino Espírito Santo ouve a sua prece e manda um marido igualzinho daquela sua amiga. E aí você fala: mas que pânico, que horror. E aí então você percebe que aquele era o marido perfeito para a sua amiga, mas que no fim das contas ele não tem nada a ver com você. E então você libera ele, deixa ele ir e fala para o Divino Espírito Santo: não me mande um igualzinho, me mande o que é meu, o que me pertence por direito divino. E então aparece aquele homem maravilhoso na sua vida que você não sabe de onde veio. E aí eu vou dizer para você de onde aquele homem veio. Você criou aquele homem. Na sua timeline, você fez um roteiro novo, você fez um adendo lá no roteiro antigo, não tinha antes, você fez um adendo e botou assim: marido que me pertence por direito divino. Aí apareceu ali. Você criou tudo, criança. Você está criando tudo. E você tem que aprender a criar tudo a partir da sua criança curada, da sua criança maravilha, da sua criança divina, e não da sua criança ferida que está lá no porão, escondida, ferida, abandonada, rejeitada, humilhada, traída, rejeitada, abusada, injustiçada. Ah, Jaque, como eu vou fazer isso? Me conte. Já estamos fazendo. Todos os dias você está fazendo aqui comigo. Todos os dias. Hoje é um dia de bênçãos. Porque você hoje está compreendendo por fim, de uma vez por todas, que é você que cria tudo. E aí, então, você não vai fazer mais um curso de lei da atração que não funciona. Você vai primeiro consertar, acertar, corrigir, pedir pela expiação, pedir pelo milagre da parte da sua mente que está criando a partir do erro, a partir dos pilares do ego, a partir da tríade ímpia, pecado, culpa e medo. Então a primeira coisa que você vai ter que fazer é se absolver. E lembrar que você está no metaverso do seu Zuckerberg. Quantas vidas a gente tinha lá no joguinho do Mario Brothers? 3 vidas, né? Então dá pra gente editar o roteiro aqui. Dá pra gente editar. Tá bom? Eu quero ler uns comentários aqui. Eu realmente me empolguei. Temos 49 minutos de vídeo.
mas eu quero ler um par de comentários aqui que eu recebi ontem. Tá? Isabel Marim Herrera. O pecado é uma ilusão, Deus é amor. Parabéns. Muito bem. Estão comentando o vídeo do ano passado. Mas não é bem esse que eu quero, não. Eu quero de ontem. Achei aqui. A Renata Martins, ela botou assim: eu estou assistindo novamente. Eu acho que ela tá fazendo uma piada comigo, né? Eu espero, né, Renata? Deu um nó na minha cabeça quando você disse que você é real, que tem um lado sombra e um lado luz. Se o mundo não existe e é uma ilusão, como posso ser real? Só tenho 8 meses de UCEM, por favor, releve. Então, Renata, o mundo aqui, ele não é real, ele é ilusório, ele é maia, ele é um holograma. Mas o que eu quis dizer ontem é que dentro desse holograma eu sou uma pessoa real. Eu sou uma pessoa de carne e osso, então eu erro e acerto. Foi isso que eu quis dizer, tá? São os níveis de ensinamento, tá bom? Então, assim, tudo é uma ilusão. Meu corpo físico, sim, é uma ilusão. Não é real. Não é, de forma alguma. Mas, dentro aqui, quando eu tô aqui dentro, quando eu tô dentro dessa matrix, desse metaverso, o que eu quis dizer ontem para vocês é que eu não quero vender uma imagem de perfeição aqui para vocês que não corresponde à realidade. Porque um dia vocês vão me conhecer pessoalmente e vão falar: nossa, ela é uma pessoa normal, como todo mundo, né? Como dizia o Gaspareto, que o Gaspareto falava assim: pô, vocês chegam aqui para mim, me conhecem e falam assim: ô Gaspareto, ele sempre falava assim, né? Ele sempre imitava. Ô Gaspareto, você come arroz e feijão? Aí ele ia: claro que eu como arroz e feijão, ô demônio. O que que eu ia comer? Você acha que eu como caviar? Eu sou uma pessoa igual a você. Aí você vai chegar pra mim e vai falar assim: ô Jaque, o que que você come? Arroz e feijão? Eu acabei de bater um prato de arroz com feijão, gente. Aliás, adoro arroz com feijão. Quem nunca? Quem não gosta? Né? Então foi isso que eu quis dizer. Dentro deste holograma, nós temos uma existência que é compartilhada. Um dia a gente vai se encontrar e você vai me dar um abraço e vai sentir uma carne, uma pele, uma cor, uma textura, vai ouvir minha voz pessoalmente. Agora, tudo aqui dentro é ilusório, tudo. Por isso que tudo passa. Por isso que tudo é perecível. Por isso que a gente cresce, nasce, envelhece e morre. Porque nós somos ilusórios. Porque o que realmente vem de Deus é eterno. Entendeu, Renata? Quando você ficar em dúvida nessas coisas, provavelmente a sua dúvida é sobre níveis de ensinamento. Tá? Então aí a minha sugestão é que você assista os vídeos do ano passado. Aí a Rosemar faz a mesma pergunta. Professora, como pode haver pobres de espírito na realidade, se somos espíritos emanados de Deus? Então, Rosemar, eu sou espírito emanado de Deus, mas eu tô aqui na terceira dimensão achando que eu sou carne. Pronto, eu sou pobre de espírito na terceira dimensão. É a mesma dúvida. São níveis de ensinamento. Eu sou espírito. Eu sou espírito. Essa lição, ela rolou semana passada. Eu sou espírito. Mas eu não sei que eu sou espírito. Eu acho que eu sou um corpo. Então pronto, eu sou pobre de espírito. Tá? Níveis de ensinamento. Vocês vão ter que aprender os paradoxos da espiritualidade. Porque os paradoxos da espiritualidade, eles vêm dos níveis de ensinamento. O que é verdadeiro na Matrix não é mais verdadeiro lá em cima. E o que é verdadeiro lá em cima, como é maior, precisa ser trazido para a Matrix. Precisamos fazer o download. Então, no download, o amor incondicional é o perdão. No download, o conhecimento é a percepção verdadeira. No download, Deus, Pai, é Espírito Santo, que é a ponte, tá? Entre o filho e o pai. O pai não chega aqui.
O Espírito Santo precisa fazer a ponte, tá bom? A ponte entre a mente... bom, eu não vou falar porque eu posso falar errado, é melhor não falar isso. Depois eu vejo direitinho como é e explico pra vocês. E aí ela perguntou assim, isto é uma colocação para a terceira dimensão? Sim. Mesmo assim não compreendo como pode haver uma centelha divina pobre de espírito. Ué, eu não me lembro que eu sou centelha divina. Tô aqui brincando de jogar videogame, né? É a mesma coisa que você chegar pra mim e falar assim, eu não compreendo como pode ter gente que mata outra pessoa. Não compreende? Essa pessoa está regida, dominada pela mente egóica dela, tá? É isso. E aí eu acho que tem uma outra coisa que eu queria comentar. Peraí. Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu queira comentar. Eu recebi uma mensagem aqui, mas como foi uma mensagem privada, eu não vou dizer quem foi que mandou. Mas eu tenho que comentar isso aqui. Jaque, boa tarde. Eu não quero levantar uma discussão, mas sobre o beijo do Dalai Lama. Vocês ficaram sabendo do beijo pedófilo? Infelizmente, por conta das aulas do David Wilcock, desde 2020 o Dalai Lama ele já estava exposto para mim, né? Eu já sabia que ele tinha se perdido, né? Infelizmente. E eu digo para vocês que foi talvez uma das minhas maiores decepções, foi o Dalai Lama. Porque você se decepcionar com político, né? Político é político, né? Você se desiludir com um mestre espiritual é triste, né? Aí ela botou assim, são tantas as opiniões que ficamos confusos. Bom, o vídeo é inequívoco, né? É um ato de pedofilia dele com uma criança. É inequívoco, né? A menos que aquele vídeo tenha sido inventado. Que seja um vídeo falso digital. Aí eu não sei se é. Isso hoje em dia é passível de ser feito, tá? Pode ser feito. E aí ela botou assim, são tantas as opiniões que ficamos confusos. Para mim está claro o seguinte, nada neste mundo é perfeito e tudo aqui é feito para não dar certo. É isso, é o mundo do ego. Nada nem ninguém aqui deve ser idolatrado, tudo ilusão. Também tem a questão da mente coletiva. Pois é, minha querida Margarete, eu sinto dizer isso para vocês, e eu falei o nome dela, mas enfim. Mas enfim, meus queridos, eu desde 2020 eu tô sabendo que essas lideranças mundiais, elas são todas comprometidas, né? Com esses controladores que não querem que a quinta dimensão, que essa consciência de quinta dimensão chegue, né, para a população. Daí aquelas convicções políticas tão fortes que eu expressei com vocês no ano passado, né? E que me trouxeram perda de seguidores, me trouxeram algumas agressões, poucas, mas me trouxeram, né? Me trouxeram alguns comentários mal criados no Instagram, mas eu não podia falar, né? Mas tem um cara que eu gosto muito, que eu sigo ele, e eu não vou dizer pra vocês aqui quem ele é, mas ele falou uma coisa que eu adorei. Eu fui ver o comentário dele sobre o fato, e ele falou assim, nada mais vai ficar oculto. As máscaras estão caindo, né? Nada mais vai ficar oculto, né? Essa é a tônica das energias de ascensão que estão invadindo o planeta. É a luz. E o que a luz faz? A luz ilumina a escuridão. Então na luz, chega lá a luz no porão e aí a gente vai ver o tamanho da bagunça que estava lá,
né? O tamanho da podridão, a quantidade de lixo que a gente tinha se recusado a limpar, né? Então eu não fiquei surpresa. Na verdade, eu não fiquei nada surpresa. Porque como eu navego no que eu chamo de... Já há 3 anos, né? Há mais de 3 anos. Eu navego pelos sites, pelos canais no Telegram, pelos perfis no Instagram que denunciam o que realmente... como é que eu vou dizer pra vocês? O que realmente é esse mundo, né? Por trás da fachada. Então eu não fiquei surpresa, porque eu já sabia. Eu já sabia. E o que eu tenho pra dizer pra vocês é que vocês ainda vão se decepcionar com muita gente, tá? E eu vou dizer uma coisa pra vocês. Eu hoje, como eu já tô muito antenada com aquela frase, nada é o que parece ser, nem as pessoas que eu sigo e de quem eu gosto, nas quais eu confio, eu acho que essas pessoas, num momento ou em outro, elas podem ser cooptadas pelo lado negro da força. Então eu fico de olho nelas e procuro me conectar com o meu sentimento enquanto eu tô assistindo um vídeo delas, né? Mas o vídeo é inequívoco. O nosso querido líder espiritual que escreveu livros belíssimos, ele, enfim, também está envolvido com essas práticas dessas elites, né? Que servem ao lado negro da força. E eu não vou falar mais do que isso, porque a partir daí eu chego num âmbito que não é o objetivo desse canal. O objetivo desse canal não é falar das sombras. O objetivo desse canal é trazer a luz. Então, que possamos nós, estudantes de Um Curso em Milagres, pedir ao Divino Espírito Santo que limpe das nossas mentes toda a culpa, toda a escuridão dentro delas que está sendo projetada como essa situação deplorável envolvendo o Dalai Lama, né? E à medida em que as coisas se revelarem mais e mais, pode ser que eu esteja errada e eventualmente tomara que eu esteja errada, mas aí vocês vão entender muito mais das coisas que eu falei com vocês no ano passado, principalmente do final do ano até a primeira semana de janeiro, tá bom? Então vamos lembrar a prática do dia de hoje. A vontade de Deus para mim é a felicidade perfeita. E essa é a verdade, porque o pecado não existe. Então, se o pecado não existe, eu não pequei. Então, se eu não pequei, eu não fui expulso do paraíso. Se eu não fui expulso do paraíso, eu não estou separado de meu pai. Se eu não estou separado de meu pai, eu continuo unido ao meu pai. E tudo isso aqui é uma grande ilusão. E eu agradeço porque estou enxergando a minha inocência e, obviamente, então podendo enxergar a inocência do meu irmão, tá? E aí vai ser isso que você vai falar para sua criança culpada, aquela que tá lá, escondidinha lá no porão. E talvez a sua criança esteja culpando alguém, né? E aí, se for o caso, você pode falar isso para ela também. E tentar mostrar para ela que o Divino Espírito Santo vai iluminar aquela situação dolorosa pela qual ela passou, para que efetivamente ela possa ter uma outra compreensão e ressignificar aquele evento. Tá bom, meus amores? Então eu vou deixar vocês com essa frase: a vontade de Deus para ti é a felicidade perfeita. Eu vou deixar vocês com a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Um beijo imenso e, se Deus quiser, nós nos vemos novamente amanhã.